Sejam bem-vindos à sua dose diária de emagrecimento e fechando essa trilogia do tratamento da obesidade, chegamos ao episódio 132, o terceiro dessa sequência, onde eu vou falar da importância da nutrição para esse tratamento tão complexo, que é um tratamento de pessoas que estão, na verdade, na condição de obesidade. A gente precisa compreender que, se você chegou até agora escutando os outros podcasts, o 130 e o 131, você vai perceber que primeiro vem a psicologia, depois vem a educação física e por último a nutrição. E algumas pessoas podem dizer, Felipe, por que por último a nutrição? A dieta é a primeira coisa que a gente precisa ajustar numa pessoa com obesidade. Na teoria, seria sim a primeira coisa que a gente precisaria mexer, que é o que o paciente está se nutrindo, o que é que ele está ingerindo. Entretanto, em casos de obesidade, o paciente ele tem maus hábitos, maus costumes, ele tem um paladar bem específico, ele tem desmotivação, ele tem sintomas depressivos de ansiedade. E isso faz com que, se você botar para ele uma dieta, uma balança e dizer, olha, você só pode comer isso que está pesado, pode ter certeza que ele não vai aderir ao projeto. Pode ser a melhor dieta do planeta. Eu até costumo brincar com alguns pacientes, eu digo, olha, pode vir um nutricionista da NASA e pensar a melhor dieta para você. Se você não tiver o mínimo de motivação para realizar aquela dieta, você não vai fazer. Por isso que primeiro se começa pela psicologia, cuidando do paciente, da saúde mental do paciente como um todo. Depois inicia pelo processo de atividade física, começar a fazer os exercícios para gerar um aumento do gasto calórico, para começar a liberar dopamina. E depois disso, quando estiver bem estabelecido, é que a gente começa a introduzir para o paciente, olha, vamos pesar essa quantidade de arroz, vamos pesar essa quantidade de carne, essa quantidade de feijão, e aí ele vai começando a compreender que o processo é uma tríade. Vem a tríade psicologia, a tríade educação física e precisa encaixar a nutrição. Não significa dizer que a nutrição não é importante por vir por último, tá? Eu acredito que a nutrição seja o principal, porque através dos alimentos é que a gente consegue fazer muitas modulações no nosso corpo. Entretanto, no processo de obesidade, ela vem por terceiro. Se o paciente não tiver uma boa saúde mental, se ele não tiver fazendo atividade física, dificilmente ele vai conseguir manter o peso perdido e aí pode ser a melhor dieta do mundo, não vai ter adesão. Então, para a gente pensar na adesão desse paciente, quando ele já vier fazendo acompanhamento psicológico, fizer exercício físico e a gente for pensar na dieta, né, eu digo a gente porque eu sou estudante de nutrição, estou próximo a me formar, e a gente precisa fazer o seguinte, pensar no déficit calórico adequado para esse paciente, mantendo a ingestão de proteínas no necessário. Pessoas com obesidade não precisam passar de 1,6 gramas de proteína. Apenas 1,6 gramas de proteína por quilo corporal é o suficiente para manter a massa muscular junto com o exercício físico. E aí, de onde é que você vai tirar o déficit calórico? Dos carboidratos e dos lipídios. Infelizmente tem que reduzir, que é algo que o paciente gosta muito. A gente precisa fazer uma troca, colocar alimentos com baixa densidade calórica, com alto volume, para que ele se sinta saciado, entretanto ele esteja ingerindo poucas calorias. Com isso, com esse déficit calórico, com o exercício a longo prazo, pode ter certeza que o peso dele vai baixando. E Felipe, onde é que entram os medicamentos nisso? Os medicamentos entram nesse controle do apetite, principalmente os medicamentos que agem no sistema nervoso central e aqueles que agem ajustando a regulação da insulina, como por exemplo a Ozempic da vida, a semaglutida, ajusta o controle da liberação de insulina e também ativa lá no sistema nervoso central, né? Na verdade inibe o centro onde passaria a mensagem para aumentar o apetite. Por isso que o paciente fica nauseado, fica enjoado. Então os medicamentos eles entram assessorando todo esse processo, mas é necessário ter uma dieta bem prescrita, uma dieta bem calculada para que esse déficit calórico em torno de 500 a 1.000 calorias a menos do que o gasto energético total precisa ser feito para que o paciente ele comece a ter melhora. Claro que isso é muito genérico o que eu estou falando. Quando a gente vai pensar numa dieta, a gente precisa pensar na rotina do paciente, nos gostos que ele tem, precisa ver se já dá para começar com esse déficit tão agressivo, senão a gente começa com um déficit menor e aumenta o exercício físico para compensar. Então, é necessário fazer muitas estratégias. Por isso que precisa dessa equipe multidisciplinar, psicólogo,
o educador físico e o nutricionista, fazendo esse conjunto e, claro, né, ele sendo o paciente primeiro passando por um endócrino para avaliar, ou então pelo farmacêutico para avaliar justamente todos os exames, ver se possuem alguma alteração e, de fato, entender se vai ser necessário medicamento ou se vai ser necessário essa tríade que eu estou te falando, psicologia, nutrição e educação física. Com isso, o obeso ele consegue sair dessa condição de obesidade. É preciso uma ajuda multidisciplinar. Espero que você tenha compreendido um pouco desse tratamento que é muito complexo. Amanhã, segunda-feira, para a gente iniciar a semana, estarei com um novo podcast aqui para você com a sua dose diária de emagrecimento. Aguardo você!